Olá, boas-vindas ao público da TV 247 e também da TVT. Hoje entrevistamos um dos políticos mais experientes do Brasil, foi governador do Paraná, senador Roberto Requião, e vai falar sobre a conjuntura política no Brasil e no mundo. Olá, Requião, tudo bem com você? Tudo bom, Atus? Eu acho que me dá uma satisfação enorme conversar com você sobre o que me preocupa nesse momento da política brasileira. É sobre isso que a gente vai falar em detalhes, Requião. É sempre um prazer dialogar com você. E eu queria começar, na verdade, até pela pesquisa mais recente do Instituto Datafolha, que foi, no finalzinho de dezembro, colocou o ex-presidente Lula com 48%, Bolsonaro com 22%, Moro abaixo de 10%, o Ciro com 7%, mais ou menos. Vai se criando uma percepção de que a vitória do ex-presidente Lula é inevitável. Na virada do ano, muita euforia nas redes sociais e as pessoas percebendo que o Brasil vai voltar a ser o que era antes. Mas você tem motivos de preocupação, então eu queria te pedir para falar sobre as pesquisas em si e aí já entrar nos seus pontos de preocupação. Atush, eu não tenho nenhuma dúvida que, por antecipação, o Lula está eleito presidente da República. Não tenho dúvida alguma. Mas a minha preocupação é que ele tem duas opções no exercício do governo depois da eleição. Ele pode ser o melhor presidente da história da América Latina, não do Brasil, o presidente da unificação das nossas economias, da melhoria concreta da vida de todos nós, o grande presidente da República do Brasil, com experiência sobre o seu governo anterior. Eu vejo que no governo anterior nós tivemos acertos incríveis e erros incríveis. Eu não vou aqui começar a falar em erro, nem pedir autocrítica. Os erros são para a gente entendê-los e não repeti-los. Eu, no Senado, fui um aliado do presidente Lula e do PT e, ao mesmo tempo, fui um crítico da política econômica. Eu nunca suportei a política econômica do Meirelles, do Joaquim Levy e nem mesmo a do Nelson Barbosa. O que eu vejo agora é que há uma tendência para fazer uma aliança igual àquela aliança daquele famoso documento, a Carta aos Brasileiros. E isto viria com a escolha de um vice. Eu me refiro ao Alckmin. Eu, pessoalmente, gosto dele, é um cara simpático. Mas o Alckmin foi governador de São Paulo por algumas vezes, e o Alckmin, no exercício do governo de São Paulo, ele fez tudo aquilo que eu criticava na tendência do Meirelles, aquela cessão ao liberalismo econômico. O Alckmin privatizou todas as usinas hidrelétricas, o Alckmin privatizou o sistema de água, o Alckmin construiu pedágios de uma forma abundante e com aquelas concorrências suspeitas de sempre. Então, estava cedendo ou sinalizando a absoluta entrada do governo no liberalismo econômico. Não é? O desprezo pela população, pela vida das pessoas, com aquela ilusão que o liberalismo traria o progresso e a elevação do nível de vida. O Alckmin era tudo aquilo que eu criticava no governo do Lula quando era senador. E, na minha opinião, foi o que levou a fim e a cabo a derrubada da Dilma. Porque a Dilma entrou neste jogo de uma forma mais vagarosa. Eu comparo, por exemplo, o Meirelles e o Guedes. O Meirelles era o Rubinho Barrichello, ele andava mais devagar. E o Guedes é um corredor de maior velocidade. Então, eu acho que nós precisávamos ter agora, mais do que esse tipo de aliança pela direita, ou seja, essa carta aos brasileiros, esse simulacro de carta aos brasileiros, um programa de governo claro. 4 ou 5 pontos. Por exemplo, em relação ao Banco Central. Na minha opinião, o Banco Central tem que voltar para a mão do Estado, sob pena de não ser viável nenhuma política econômica no Brasil. Ele é a garantia do liberalismo econômico para os setores financeiros e os interesses, inclusive, da própria geopolítica americana. Requião, aproveitando só esse ponto do Banco Central, é importante dizer o seguinte: aqueles que defendem a independência
Dizem assim: a independência é necessária para garantir a inflação baixa. Lembrando que a inflação desse ano está acima de 10% e a meta era de 4%. Né? Ou seja, a independência não garantiu a inflação dentro da meta. E eu devolvo para você abordar um pouco mais sobre esse tema. Você veja bem, você falou inflação baixa, me deu um gancho, depois eu continuo nessa linha. Foi o próprio líder do PT, o ex-líder do PT no Senado Federal, que propôs aquela conta remunerada voluntária vinculada ao Banco Central das instituições financeiras. Isto foi a garantia de que a inflação será sempre alta. Porque como funciona isso, Atushi? Você é banqueiro, eu sou banqueiro. No fim do dia, nós temos lá uma quantia enorme no caixa que não foi emprestada porque os juros estão muito altos. O que a gente tem que fazer no dia seguinte? A gente, no dia seguinte, tem que baixar esse juro, nós temos que trabalhar com o mercado, né? Senão esse dinheiro fica parado, não remunerado é uma perda. Agora, com a tal conta voluntária remunerada, no dia seguinte, como o mercado não quer tomar, o banqueiro aplica voluntariamente no Banco Central. Daí eles dirão, não, mas não será pelo mesmo juro, será com um pouco menos. Não, será mais. Por que mais? Porque no Banco Central não há necessidade de spread, não há risco. Então, mesmo que essa aplicação seja um pouco menor do que a aplicação de mercado, ela é mais vantajosa para os banqueiros. E quem propôs isso foi um senador do PT. Depois me assustou muito a votação do PT naquela história dos precatórios. Então, o que eu acho é que está havendo, por parte do partido, não pelo Lula, eu não vi o Lula dizer isso nenhuma vez, está havendo uma tentativa de um acordo com o mercado financeiro, uma carta aos brasileiros como um compromisso antecipado. É ruim. Eu não gostaria de ver nada diferente da adesão a um programa de 4, 5 pontos. Vamos devolver o Banco Central para o governo para vinculá-lo a uma política econômica. Até porque não é só juro que o Banco Central administra. Administra, inclusive, as reservas brasileiras. Mas, em segundo lugar, um programa de desenvolvimento industrial sustentável, muito claro. Em terceiro lugar, o compromisso da volta à dignidade do trabalho. Não um retorno completo àquela esculhambação que era a legislação trabalhista, mas uma garantia bem clara aos trabalhadores. Não é? Eles acabaram até com a aposentadoria, que era uma proposta que nada tinha a ver com a esquerda do mundo, é a proposta do Bismarck na unificação da Alemanha. A soberania nacional, a volta absoluta da soberania nacional. Nada de temeridades insustentáveis no processo eleitoral e insustentáveis depois no exercício do poder. Mas uma coisa bem clara, porque o que eu vejo é que estão tentando transformar o Lula na terceira via, com uma soma de compromissos avalizados com um candidato de direita na vice. E com esses gestos de algumas personalidades do PT no Congresso Nacional. Claro, vamos dar de comer, diz a Fundação Perseu Abramo. Como é que é o nome dela? É Perseu Obama, agora, ela mudou. Vamos garantir comida 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde e de noite. Mas isso os escravagistas davam aos escravos também para preservar a força de trabalho. Depois, trabalho e chicote. Não é por aí. É claro que é fundamental, num primeiro momento, resolver com políticas compensatórias essa situação de desespero e miséria. Mas tem que haver, em seguida, a devolução da dignidade. Requião, é muito importante isso que você fala, quando você fala o seguinte, olha, é a tentativa de transformar o ex-presidente Lula na terceira via, ele próprio, ou seja, num programa de governo mais moderado. As pessoas que defendem as alianças, e sobretudo essa aliança com Geraldo Alckmin, argumentam o seguinte: olha, o Brasil hoje está ameaçado pelo fascismo, vive sob um governo praticamente militar, e é necessário, então, ter algum tipo de composição. E aí seria essa grande ameaça que levaria a um programa mais contido de conciliação. Como é que você contesta este argumento? Eu contesto porque ele é pífio. Não existe isso. Essa história, por exemplo, do risco do fascismo. Ora, Atushi, isso não existe.
O Bolsonaro em si ele não é fascista, ele é idiota. E o Bolsonaro está desaparecendo, né? Ele está chegando no teto dele. Ele vai ficar com 10, 15%. Eu suspeito até que esse novo internamento dele seja um saca-rolha virtual, não para resolver o seu problema intestinal, mas para retirá-lo da disputa política. Dizer, não tem condição de disputar e arranjo aí uma maneira de eleger para um cargo proporcional para garantir as prerrogativas dos parlamentares, as imunidades. Então, eu acho que não vai por aí. Essa história de dizer que o Exército está contra, é claro que fica difícil para a gente comparar um Castelo Branco, um Geisel, que eram nacionalistas, né? Não era o Castelo mais entreguista, mas o Geisel, um nacionalista. O Geisel defendeu a Petrobras, a Vale do Rio Doce, criou a Escola de Engenharia do Exército, que introduziu a engenharia pesada no Brasil. Eles eram meio autoritários. Então, e o Exército não está nessa posição também que dizem. Então, levantam um fantasma como pretexto para jogar o Lula num compromisso antecipado da continuidade do liberalismo. Qual é o sonho da direita brasileira? Daí a direita representada pela geopolítica norte-americana e também pelo interesse interno da banca, do capital financeiro. Qual é o interesse deles? É transformar o Brasil com um governo supostamente popular, com grande apoio da população, mas fundamentalmente, os cachorros estão me deixando louco aqui, mas não se preocupa com os fundamentalmente cachorros. um Brasil de políticas compensatórias. Cuidar da fome do povo e manter firme todas as conquistas, entre comilhas, do liberalismo econômico. Eu Ou acho seja, que nós precisamos abrindo mão de escapar disso. Agora, veja, qual é a minha posição, para não haver dúvida sobre isso. Eu tenho lado, Atushi. Você sabe disso. Eu vou ficar nesta guerra, nesse momento, com o Lula. Mas eu acho que nós temos a obrigação de chamar atenção para esses desvios de comportamento, fundamentalmente da economia, que podem nos jogar numa esparrela. É o Andrés Pérez na Venezuela, lembra? Era aquela Claro. esperança danada, mas ele entrou engessado e acabou sendo aquela desgraça que acabou com o golpe do Chaves, com a derrubada do Requião, Chaves. eu te pergunto, o ex-presidente Lula, que foi presidente 2 vezes, é um dos políticos mais rodados, mais tarimbados do mundo, ele não seria uma garantia contra essas políticas neoliberais? Vamos imaginar o seguinte, quer dizer, você está colocando, olha, o Geraldo Alckmin e as alianças seriam, vamos dizer assim, então, a garantia dos grandes capitais de que o Brasil ficaria contido e moderado. Mas o Lula, por sua vez, não seria uma garantia aos trabalhadores e ao povo brasileiro de que ele vai lançar, de fato, um projeto de desenvolvimento? Não há projeto de desenvolvimento possível no Brasil com as empresas estratégicas na mão do capital internacional. Haddad, você sabia, e eu sei, Haddad não, a Petrobras era responsável por 80% dos investimentos no Brasil e está desativada. 80% dos investimentos. Que empresa, que capital pode alavancar esses investimentos necessários a uma retomada? Então, de repente, eu vejo lá a Fundação Perseu Obama dizendo: não, essas empresas podem ser empresas de economia mista, o Banco do Brasil. Você sabe que o Banco do Brasil, quando nós assumimos o governo, nessa fase do Lula e do PT, tinha 5,6% de ações privadas. Você sabe quanto tem hoje, Haddad? 49,6%. A Petrobras está com 64%. Requião, você está me chamando de Haddad. É Atush, Requião. Hã? Você está me chamando de Haddad. É Atush. Claro. Eu disse a você, se quer fazer essa live comigo, Atush, de madrugada. Eu estou saindo de uma gripe infeliz daquela e estou dormindo até mais tarde. Então, estou meio tonto ainda. Mas então o problema básico é esse. Tem algumas empresas que têm que ser resgatadas para serem colocadas a serviço do Brasil. E eu te chamei de Haddad, aí, eu acho que foi um ato falho, porque, na verdade, de alguma forma, o Haddad é que tem feito essas propostas. Né? Aquele pessoal lá da Fundação Perseu Obama.
Eles têm, Por que que eu não... assisti a alguns lives dele, no seu programa aí no 247, aquele Guilherme Melo. Pô, o cara coincide com as propostas do Guedes. Então, eu acho que isso pode ser uma tentativa tática, mas é um erro. E esse erro vai até onde? Porque nós precisamos de um Congresso progressista. Eu não digo extremista. Eu acho que o extremismo é uma estupidez. Esse governo tem que ser um governo transitório para o processo de crescimento econômico e da democracia. O modelo definitivo do Brasil tem que ser escolhido pelo povo nas eleições que se sucedem com partidos livres. Nós precisamos de uma abertura da imprensa maior. Hoje, você tem aí, o Atushi, o maior programa alternativo popular do Brasil. Mas quando compara esse nosso papo aqui, que irá para o ar, com o que a Globo diz no Jornal Nacional, nós temos 45 milhões de espectadores da Globo sendo enrolados e o nosso alcance será pífio para conseguir reverter esse processo de uma forma objetiva. Então, nós precisamos também aproveitar esse momento de desideologização da campanha eleitoral. O Lula não está sendo um líder desse processo ideologizado diante do povo. Ele está tendo uma vantagem em cima do fracasso absoluto do Bolsonaro, pessoal e econômico pela mão do Guedes. E as eleições brasileiras, Atush, têm sido assim. Não têm sido ideológicas. Geralmente, um grupo ganha a eleição, fracassa, e o outro grupo cresce dessa forma. Eu mesmo, aqui no Paraná, fui governador 3 vezes. A primeira vez eu me elegi com o fracasso do Lerner. Inclusive na prefeitura. Diziam o Lerner é o grande líder da direita brasileira, vai ser presidente da República. E eu ganhei a eleição municipal dele, depois ganhei 3 vezes a eleição do governo do Estado. E na minha eleição para o Senado, o Ibope e o Datafolha diziam que eu seria o mais votado do Brasil. Numa semana, eles me derrotaram. Me derrotaram como? Daí vou aproveitar até para dar a minha versão dessa minha derrota eleitoral absolutamente inacreditável uma semana antes. Eu apoiei a manutenção da Dilma, joguei pesado contra o golpe que se suportava na tal Carta para o Futuro, como é que Salto para o Futuro, aquele negócio do Temer Ponte para o futuro. Do Marcos Lisboa, Ponte para o Futuro, aquilo era uma estupidez, aquilo não existia no mundo mais, era uma experiência que tinha fracassado com o governo da União Europeia, que tinha liquidado as possibilidades de crescimento da Merkel, que tinha inviabilizado o governo socialista na China, quando ele aderiu àquela bobajada. E eu joguei contra. E, no fim, ainda fiz um vídeo que foi largamente divulgado aqui, dizendo que a Gleisi era uma vítima de acusações falsas, que isso tinha sido confirmado pelo Supremo Tribunal, que ela foi absolvida com facilidade no Supremo Tribunal. Eram os fake news da direita. Então, eles dizem, foi isso que te derrotou. Isso deve ter tido, Atushi, uma pequena influência. Eu fui pelo PMDB, e o meu PMDB tinha aderido à direita já. Os deputados saíram, alguns do partido, foram para o PSB aqui no Paraná, e outros estavam no PMDB, mas não estavam comigo, eles não queriam a política progressista que eu tinha. Eles foram para o lado do Beto Richa. E isto fez com que eu me candidatasse ao Senado, apoiado por mais ou menos 10 candidatos a deputado estadual e federal. O Rato, o Ariovisto e o Arnes tinham 586 dobradas entre candidatos a deputados dos partidos que aderiram ao governo. Aquela farra de distribuição de dinheiro, falta de responsabilidade com a população e tudo mais. Isto mais um jogo dos fake news. Conta a lenda urbana aqui que o Ariovisto comprou 5.000 ou 10.000 chips de telefone. Então diziam que eu estava aposentado com 500 mil reais por mês, que eu batia na minha mulher, botava um BO falsificados. E isso tudo me tomou 1 milhão de votos numa semana. Eu acho que isso não vai acontecer novamente. Mas eu estou numa posição estranha aqui também, porque eu não tenho mídia. Não Requião, tem uma rádio ou uma televisão me dando espaço. A gente já vai falar sobre o seu... há 10 anos. Então, o pessoal que conheceu o meu governo tem 18 hoje.
Claro. Eu queria falar com você sobre a questão paranaense, mas só esgotar um ponto quando você falava da importância de um Congresso progressista. E eu queria que você elaborasse mais a respeito disso. Por quê? Vamos imaginar o seguinte: o ex-presidente Lula sinaliza conciliação, chapa com Alckmin, etc. e tal. Na sua opinião, isso também ajuda a formar um Congresso mais conservador? Ou seja, ele Claro. deveria ter um programa radical para eleger um Congresso mais radical também? Não, ele não devia ter um problema radical nunca. Não é momento de radicalidade. Né? Vamos na linha do velho guerreiro Ramos. Nós não vamos mudar o Brasil numa semana nem em 4 anos. Ele tem que ter um programa alternativo sinalizando aberturas para que o processo de conscientização política, o processo civilizatório, possa avançar. E esse processo está avançando. Ele tem que ter um programa que sinalize para os seus eleitores. Eu estou levando em consideração o fato dele ser um vitorioso hoje, que sinalize para os seus eleitores candidatos progressistas, porque esta aliança faz com que ele seja um atrativo para todos os caras que querem se eleger da direita. Lula vai acabar tendo apoio de todo mundo, e daí nós teremos um Congresso desideologizado, um centrão, que está mais suscetível a ser comprado pelo capital financeiro do que o de hoje, que já é praticamente totalmente comprado pelo capital financeiro. É esse o problema, é uma sinalização, mas tira da minha boca a palavra radicalismo. Perfeito. Você é favorável, Requião, a essas federações partidárias? Como é que você vê essa questão das federações? Eu acho muito interessante isso. É o que o PMDB era no passado, não é o meu PMDB. Você sabe que eu saí do PMDB. Eu não participo de um balcão de negócios. Mas era o partido das classes populares, desligado das decisões do grande capital. E como haviam proibições para partidos mais à esquerda, estava todo mundo dentro do PMDB. E isso dava uma condição, um meio para a formação e a discussão de um partido de verdade, o que acabou não acontecendo, né? Mas o PMDB foi maravilhoso nas diretas já, na derrota da ditadura, mas depois, embora tivesse um texto programático belíssimo, feito pelo Carlos Lessa, pelo Coutinho, naquela época, e com a minha participação também, o Partido das Classes Populares, desligado das decisões do grande capital. Você percebe aí a coincidência, inclusive, com as posições do Papa Francisco hoje, combate ao capital financeiro, que não pode dominar o mundo. É importante quando produz ciência, tecnologia, investe numa fábrica, mas não pode estar acima do desejo, do interesse e das necessidades do processo civilizatório do mundo. Então, era esse o nosso partido. E hoje se transformou numa federação de partidos, foi se desnaturando, patrocinando os candidatos mais ricos com a sofisticação do processo eleitoral. Os caras se elegem financiados e, depois de eleitos, não tem nada a ver mais com o discurso de campanha e muito menos com o programa partidário. E acabou, né? A minha opinião, o PMDB, como os outros partidos da época, acabou completamente. Nós temos que procurar outros caminhos, porque esse caminho da fisiologia, do partido da estabilidade dos governos, essa visão comercial do partido político está completamente desmoralizada. Então, o que eu vejo nesse processo é isso, a importância de termos 5 pontos, 4, 5 pontos, aonde vamos agir para retomar o desenvolvimento do Brasil. Porque dizer que nós vamos dar comida 3 vezes por dia, eu quero um pouco mais do que isso, porque isso não é nada. Não é? Claro. Não, isso é História. obrigação, né? Isso é o Os mínimo. senhores de escravo davam comida 3 vezes por dia para os escravos. Chicote, comida e trabalho. Exatamente. Requião, você falou sobre a questão partidária, você está sem partido, né? Você saiu do MDB. Para onde você vai? Antes da gente falar sobre a questão do Paraná. Eu fiz 10 reuniões regionais agora, com apoio de 8 ou 9 partidos. Cá entre nós, PT na frente. Os companheiros do PT aqui estão me apoiando nessa caminhada. A ideia é levantar o nível de consciência popular, mostrar o que está acontecendo aqui com a Copel, com a Sanepar, que o meu povo está sendo roubado flagrantemente. Eles dizem que não são mais empresas sociais, são empresas do mercado. Então, estamos tendo tarifas absurdas e distribuições fantásticas de lucro para os acionistas privados. Acionistas, Haddad,
Tuxi, meu Deus. Acionistas que não sabem nem onde fica o Paraná. Entrar num fundo de investimento na China, no Dubai, na Inglaterra, na França, na Itália, estão na Bolsa de Nova York, não sabem onde fica o Paraná. E o que querem com seus investimentos? Querem aumentar o lucro. E dominando essas empresas, pararam de trabalhar, as empresas estão se deteriorando, mas, ao mesmo tempo, a Sanepar é 3A no mercado, sem fazer nada. E subiram os lucros. Por exemplo, na minha época, eu pagava aos acionistas privados, que eu não queria que existissem, nunca foram necessários, eu pagava 25%, que é a base da lei das sociedades anônimas. Eles estão dando 65% dos lucros. Não fazem nada, tarifas lá em cima para aumentar o lucro dos sócios privados. Nós estamos tentando mostrar essas coisas, discutir política, discutir economia. Agora, o partido que eu vou, nós vamos decidir juntos. Nós temos 8 partidos que estão participando dessa caravana. E a minha não filiação a partido algum obteve consensualmente esse objetivo de tentar trabalhar na politização, sem um engessamento partidário nesse momento. Mas vou ter que entrar no partido até março. Requião, e o eleitor do Paraná está aceitando esses descalabros aí que você narra sobre tarifas, enfim, nas empresas públicas, nas concessionárias? Como é que está a questão da aprovação ao seu adversário, que é o Ratinho Júnior? Eu acho que, nesse aspecto, está faltando informação da população. Ele diz, não, é devido à seca. O Rato está com todas as rádios e todas as televisões na mão. As rádios que eles não compraram, eles arrendaram. Atushi, às vezes eu sou convidado para fazer uma entrevista às 5 horas da tarde. Às 4h30 me ligam. Olha, teve um problema técnico, nós não podemos ir para o ar. Porque foi o pessoal da comunicação do governo que telefonou para lá, com a ameaça do corte da verba pública, das isenções tarifárias da Copel, por exemplo. Então, o jogo está muito duro. Mas se nós conseguirmos quebrar esse bloqueio, o Rato vai para a toca rapidamente. É absolutamente inconsistente a administração do Rato. Olha, para mim, é até duro dizer, o Rato é muito pior que o Beto Richa. Mas muito pior que o Beto Richa. É um verdadeiro horror Agora, de administração. Ele se apresenta como Ratinho Júnior. Por que você o chama de o Rato? Ele disse que era o Ratinho. O povo não percebeu o que isso significava. E ainda tem problemas aí que deixam o PT enfurecido, não a mim, né? Eu sou maduro demais para me incomodar com pequenos acidentes de percurso. O meu amigo Zé Dirceu veio aqui, me convidou para almoçar, queria conversar comigo, tinha me sinalizado isso meses antes, almoçamos juntos, conversamos muito sobre política. Eu disse a ele mais ou menos o que eu estou dizendo a você aqui, que de noite o PT descobriu que ele tinha ido jantar com o Ratinho. Daí o pessoal perguntou, está traindo, não está traindo? Eu não estou nem preocupado com isso. Provavelmente o Zé gosta de queijo. Eu espero que ele tenha comido grana padano ou aquele outro parmegiano reggiano e tenha ficado satisfeito com isso. Mas o PT aqui ficou enfurecido, não eu. Então, você veja, nós temos esses acidentes de percurso. É a história da Frente Ampla. Sobe a tarifa, sobe o juro, não, a Frente Ampla resolve isso. Não, o Bolsonaro é fascista. Cá entre nós, ele não é fascista, ele é débil mental, ele é psicopata, mas não fascista. O Bolsonaro, quando o Fernando Henrique abriu a Vale, ele dizia que ele tinha que ser fuzilado. Você mesmo já pôs no ar aí no seu programa aquele pronunciamento do Bolsonaro, lembra? Tem que matar 15 mil pessoas e fuzilar o Fernando Henrique. Então, ele não é nada, ele é um oportunista vulgar. E o Sérgio Moro, Requião, que é do seu estado, ele é fascista, na sua opinião? Alô? Sim? O Sérgio Moro, na sua opinião, ele se enquadra na categoria dos fascistas? Né? Não, não. O Sérgio Moro é um agente americano na prática. O Sérgio Moro desaparece. Eu não sei se ele desiste agora em janeiro, em fevereiro ou em março. Mas ele não cresce nada. Ou seja, aqui no Paraná, ele não cresce. E aqui no Paraná a coisa está interessante, a Tuxi. Aqui no Paraná, praticamente o Lula está empatado com o Bolsonaro.
Bolsonaro ganhando por uma fraçãozinha, empate técnico, mas os dois juntos fazem 54%. Os outros votos não vão para o Moro. Está na base da indecisão. O Ciro com muito pouco. Então, isso garante, de certa forma, a vitória do Lula, porque o Paraná não dará a ele vantagem alguma. Ele se elegeu aqui com 74%. Ele está agora com 25%, 26%. E o Lula também. Mas acabou a vantagem dele. E o Moro não cresce. Eu tenho visto as propagandas, as inserções do Haddad. Meu Deus do céu, ele não sabe o que está fazendo, ele só diz bobagem. É uma Do coisa Moro, Requião. pífia. Do Moro. Do Moro. É uma coisa pífia. Ele vai sair dessa disputa. E aí você, não para tem onde vai cabimento o que o Moro diz. O Sérgio Moro vai para onde? Ele vai para o Senado? Eu acho que a o Moro vai ser gerente de McDonald's nos Estados Unidos. Por que, Requião? Se não for daquela empresa que ele já era diretor, né? Não tem estrutura intelectual, não tem conhecimento da economia, da estrutura pública, para nada além da gerência do McDonald's. Mas de um bom McDonald's, aqueles grandões americanos. Mas não passa disso. Não existe a possibilidade dele concorrer ao Senado? A possibilidade existe. Daí ele ia entrar numa briga com Álvaro Dias. Nós íamos ter que pôr os dois naquela banheira do Gugu, pelados, os dois, eles iam decidir quem tirava o outro da banheira antes. Porque o Álvaro não vai abrir mão dessa possibilidade, principalmente se tiver apoio do Rato. Se veja como eu digo, quando eu digo para você que essas eleições são emocionais, né? O Álvaro disputou o governo do Estado comigo. Ele foi simplesmente liquidado na eleição. Depois ele fez 4 milhões de votos para o Senado. Então, não são ideológicas as eleições, elas são emocionais. O Lula está crescendo dessa forma extraordinária em cima do fracasso do Guedes e do Bolsonaro. Mas era tão bom se isso se transformasse num compromisso de diferenciar o tratamento da economia. Eu estou naquela linha do Carvalho, do James Carvalho. Lembra da frase famosa dele? Na eleição do Bill Clinton? É a economia, estúpido. Então, é a economia. Mas o pessoal está sendo contestado pelo fracasso das suas medidas econômicas, mas não está sendo contraposto com clareza por medidas econômicas que vão alterar isso. E o que essa direita quer, o que os Estados Unidos quer, o que os banqueiros querem, é transformar o Lula na terceira via. Nada melhor que o Alckmin. E olha, uma confissão aqui para o pessoal me criticar. Eu gosto do Alckmin pessoalmente. Ele não é um canalha, ele faz o que ele acredita. Mas aquilo que ele acredita já fracassou no Brasil. Está fracassando no mundo esse liberalismo econômico. Você veja, Nova York não, Londres e Paris estão estatizando o sistema de água. Nós estamos privatizando o que não deu certo no mundo. A Espanha, Requião, a Espanha acabou de anunciar que vai rever reforma trabalhista, coisas desse tipo. Então, existe aí uma rediscussão dessa questão neoliberal. Como é que você vê no mundo o neoliberalismo e o governo Biden também? O governo Biden vai significar algum tipo de reversão ou não? O governo Biden está encurralado pelo crescimento da China. A China emitindo moeda, mesmo sem esses limites, essa conversa mole de que você só emite o que você gasta, nós sabemos que não é assim, né? O país não é uma dona de casa que tem que gastar o que ganha, não é bem assim. Inclusive que a dona de casa, vamos dar um exemplo aí, a nossa mãe, a nossa avó, no momento de crise familiar, sabia cozinhar muito bem. Todo mundo desempregado, ela disse, eu vou fazer agora pastel para vender para fora. Mas ela não tinha dinheiro para comprar uma máquina para amassar em escala maior e cortar o pastel e fritar numa fritadeira mais ampla. Se ela não emprestasse dinheiro, ela não faria isso, ficaria na miséria sempre. Então, até para a dona de casa não vale essa história de gastar o que ganha. E um governo, um país,
ele tem que emitir moeda em cima das suas potencialidades. A capacidade de trabalho do seu povo, os minérios, o petróleo, a potência da agricultura. Então, essa possibilidade de crescimento tem que ser lastreada na capacidade de desenvolvimento do país. Não tem essa história de emitir exatamente o que arrecada, porque senão não vai crescer nunca. Os Estados Unidos cresceram emitindo o que queriam, com lastro na sua economia, no seu poder militar, e a China não deu bola alguma para isso. A China subiu de forma fantástica a renda dos seus trabalhadores. A China ainda tem gente muito pobre, regiões muito... Eu conheço bem a China, mas a China é um país socialista que tem, a nível da economia de base, a maior concorrência que você pode imaginar. Ela só não tem a concorrência predatória dos monopólios que podem agir e precificar os seus produtos de forma fantástica. Isso tudo está ligado a um plano nacional de crescimento e garantido pela soberania. A China abriu o seu mercado interno, criando condições de compra, e trabalhou também no mercado externo. São exemplos que a gente tem que seguir. O Biden está fazendo isso. O Biden está emitindo, aprovou uma quantia fabulosa de dinheiro para jogar na ciência, na tecnologia, na geração de emprego. Agora, continua sendo um país imperialista, né? Eles continuam jogando bomba no mundo. Eles querem manter essa hegemonia a qualquer custo, mas a política interna mudou radicalmente. Quando o Lula diz, vejam o Biden, eu fico entusiasmado. É mandar ao diabo os interesses do capital financeiro e da concentração de renda. Nós não estamos propondo o regime comunista do século passado no Brasil, que seria uma estupidez absoluta. Agora, tem que aprender com o que deu certo e aprender com os erros para não repeti-los. E deixar que o povo, através de uma abertura de imprensa nas eleições sucessivas, vá construindo o Brasil do futuro. Você veja, Requião, a minha perspectiva. Eu tenho 80 anos, corpinho aqui de 40, mas eu tenho apenas mais 40 anos de vida útil, segundo os meus médicos. Então, eu tenho um pouco de pressa, eu quero ver o Brasil melhorar. Eu tenho dedicado a minha vida a isso. Por isso, eu não quero atrapalhar a eleição do Lula, que é importantíssima para afastar essa gente doida do governo, mas eu gostaria de alguma coisa mais do que almoçar e comer 3 vezes por dia. Não, isso está claro. Agora, por falar nisso, Requião, o Paraná, seu estado, tem aí o principal corredor de exportação para a China do agronegócio, que é o Porto de Paranaguá. Né? Por onde passa a soja do Paraná, enfim, do Centro-Oeste, do Paraguai, de várias regiões. Como é que você vê essa dependência que o Brasil está passando a ter em relação ao agronegócio? Qual que é a sua visão sobre o agronegócio? Você que se coloca como possível futuro governador de um estado que você já governou, mas que tem uma vocação agrícola importantíssima. Olha, eu fui governador do Paraná 3 vezes. O agronegócio é importante para o nosso estado. Mas, do ponto de vista global, vou na linha do Carlos Lessa. O agronegócio não é brasileiro mais. O agronegócio não trabalha com insumos brasileiros. Veja, a linha de fertilizantes da Petrobras foi eliminada por essa cachorrada que está mandando nela. Nós trabalhamos com máquinas importadas e somos financiados por essas tradings internacionais. O agronegócio é muito diferente, por exemplo, do ciclo do café, que era integralmente nacional. E, além de tudo, esses governos que vieram aí com o Temer, nada com Lula isso, hein? Estão autorizando a venda de terras para estrangeiros. Nós estamos perdendo o domínio da terra e o domínio da nossa agricultura. Então, o agronegócio precisa ter algumas correções. O Porto de Paranaguá, que era um porto caótico, que eu transformei num porto de verdade, agora os governos que me sucederam venderam o terminal de contêiner primeiro para os Estados Unidos e depois para a China. Daqui a pouco nem o porto mais é brasileiro. Você percebe? E o agronegócio precisa subsistir, mas precisa subsistir com a agricultura que vai para a nossa mesa também intensificada. Eles abandonaram a agricultura familiar, a pequena
e multiplicada a agricultura. Isso é um erro. É um erro. Esse agronegócio nada tem a ver com o período do café, por exemplo, que eu insisto, era brasileiro de A a Z, do começo ao fim. Agora não é nacional mais. Então, estão vendendo terra sem limite de tamanho. Eles dizem 25% de cada município. Os municípios se encostam, é 25% de um, 25% de outro, pega outro em cima e outro embaixo. Você imagina a área que nós estamos vendendo. É a área produtiva. Isso são erros, erros absurdos. Não se pode estabelecer uma guerra fechada com o agronegócio, que é quando está garantindo divisa para o comércio internacional, mas o agronegócio não está alimentando o Brasil. Não, nós alimentamos 1,5 bilhão de pessoas, mas não no Brasil. Tem gente fazendo sopa de osso e assaltando carro de lixo no país. E o agronegócio é essa maravilha. Então há um erro aí, não há? Temos Com que botar certeza. isso a funcionar em função do Brasil. Você acha que as exportações agrícolas deveriam ser taxadas no Brasil? Repete, por favor. Não, se você avalia que seria necessário tributar as exportações do agronegócio para aumentar a oferta interna. Você lembra de por que a Cristina fracassou no governo dela? Porque ela resolveu tributar a exportação de produtos in natura. E ela perdeu no Senado por um voto. Na Argentina, o presidente do Senado é o vice-presidente da República. Ela perdeu com o voto do seu vice-presidente da República, Haddad. E aquilo que acabou com a Argentina. Aí ela estava tentando forçar a produção do agronegócio ser processada no país. Daí se integrava na economia, dava emprego, abria possibilidades de lucratividade enorme. Então, isso é um erro. Eu, por exemplo, era senador, você lembra disso? Parece que faz tanto tempo, né? Eu fui o único voto contra a Lei Candir no Senado, que liberava de imposto às exportações. Fui o único voto. Aquele bando de nécios, apedeutas, todos votaram a favor disso. Estava sendo montado, era todo um esquema. Estradas vinculadas aos portos, tudo pensando na escoação e no agronegócio. O Brasil, o grande produtor de alimentos do mundo, mas não para os brasileiros, nem alimento, nem emprego. A soja alimentando o gado de países mais responsáveis que o nosso. Então, há um erro na condução desse processo. Eu queria ver um agronegócio brasileiro, de A a Z, e produzindo alimentos também. Eu, quando fui governador, eu apoiei o agronegócio, mas apoiei muito a agricultura de produção variada de alimentos. Eu criei aqui um fundo de aval, porque os pequenos e médios agricultores não podiam acessar os empréstimos subsidiados do governo federal. O governo do Paraná bancou aquilo tudo e dizia: você vai quebrar o fundo porque eles não vão pagar. Você sabe que não houve inadimplência? Estatisticamente não mensurável. Porque o pessoal respeita muito o que tem, que é o crédito. E eram proprietários de terra que nunca foram inventariadas há 3 ou 4 gerações, inclusive. E acampamentos de áreas meio abandonadas que estavam produzindo terra pelas mãos do MST. Eu garanti o financiamento para eles todos com o aval do Estado do Paraná. Foi uma maravilha. Você sabe que nós chegamos a reverter o processo do êxodo rural? A rapaziada que tinha saído do interior e vindo para os grandes centros dizia: não, mas agora tem financiamento, tem trator, tem máquinas agrícolas, tem semente. Voltavam para trabalhar a terra. Foi uma coisa simplesmente deslumbrante, maravilhosa. Me empolgou aquilo tudo. Mas acabou isso hoje. Eles não tratam mais de se preocupar com a população, com a comida, com o povo. É negócio. Pequenos estados e grandes negociatas. E o povo nunca está envolvido nelas. É isso que a gente precisa ter na preocupação e aconselhar essa vitória do Lula dessa forma. Requião, você que está com essa obsessão aí com o Fernando Haddad, você já me chamou várias vezes de Haddad hoje, eu queria te perguntar o seguinte... Espera aí, então deixa eu fazer uma explicação. Em primeiro lugar, eu gosto pessoalmente do Haddad. Eu acho que ele tem alguns erros na veiculação do que diz, afinal ele é formado pela USP, né? Mas ele é um cara sério, íntegro, e se o Haddad for candidato a governador de São Paulo, eu acho que é o candidato ideal
e eu, embora talvez venha a ser candidato aqui, vou lá fazer campanha para ele. Eu acho um cara Era porreta. exatamente isso, Então, era não se exatamente isso que eu ia te considere perguntar. diminuído quando eu te chamar de Não, não, Haddad. eu não me considerei diminuído, não. Mas eu queria te perguntar exatamente como é que você vê a eleição em São Paulo e, entrando nesse ponto também, do preço, né, que o PSB está cobrando para oferecer o Geraldo Alckmin ao ex-presidente Lula, dizendo: ah, não, nós queremos São Paulo, Rio Grande do Sul, não sei o quê, Espírito Santo. Te peço para falar a respeito disso também. Atushi, nós dois sabemos barganhar para fazer um negócio. O preço que eles estão cobrando é um preço virtual. Eu diria a você que o preço que eles estão cobrando é uma candidatura em Pernambuco. O resto é barganha. Uma candidatura em Pernambuco é o preço básico. Agora, acontece que o PSB tem dificuldade de ter candidato em Pernambuco. O PT já homologou a pré-candidatura de um senador e o prefeito de Fortaleza, o prefeito, que era um provável candidato ao governo do Estado, já disse que não quer. Então, eles não têm candidato. Mas eles estão pensando em ter uma força total da federação em Pernambuco para candidatura própria. Eu acho complicado isso. Aqui no Paraná, eles não reivindicam candidato. Não tem nenhum. O pessoal que está no PSB aqui é o pessoal que eu tirei do PMDB quando comecei a jogar duro. Eles, com esse Requião, que não aceita emendas, não aceita orçamento secreto, não nos serve mais. Foram embora. Aqui não tem nem candidato. Mas eu acho que é isso. É uma barganha. Eles querem Pernambuco. Agora, como se resolve Pernambuco? Quem é que podia ser o candidato ao governo do estado de Pernambuco? Eu acho que eu vejo de longe, eu não sou pernambucano, né? Embora eu tenha ascendência baiana e sergipana, seja vizinho deles, eu não sou pernambucano. O que é que você acha disso? Não, pois é, exatamente. Existe esse impasse aí que está colocado, mas como eu sei que você considerou o PSB como um possível partido para se filiar também, para disputar o governo do Paraná, o que você está me colocando é que o PSB é um partido que está muito direitizado aí no seu estado, é isso? Sim, mas Então, nacionalmente tá tentando uma mudança de rumo nacionalmente. Eu fui convidado pelo PT, o Lula pessoalmente, pelo PDT, o Lupe esteve comigo. Eu tenho um convite de 4, 5 partidos, mas eu vou decidir isso junto com o pessoal que está me acompanhando nessas caravanas que nós estamos fazendo. o E PSOL te eu convidou deixo também, claro Requião? para você que O os PSOL também te companheiros do chamou? PT têm puxado isso com muita força. Eles são os mais significativos dentro dessa caravana hoje. Mas nós temos que sair dessa bolha também. E o PSOL, Requião? Né? O PSOL? O PSOL, o Boulos esteve aqui, me fez inclusive um convite, não sei se esse convite era oficial ou não, mas o PSOL está conosco na caravana aqui no Paraná. O presidente do PSOL está junto. Como é que a E, população recebe as suas caravanas, Requião, quando você olha, viaja aí pelo interior do estado? você sabe que eu sou um político velho e experimentado. Você mesmo disse isso na abertura. Essa caravana, para mim, foi um laboratório. Nós organizamos isso para mim ver como é que essa mensagem que eu tenho, como é que aquilo que eu acredito que deva ser a condução da economia, da política, da administração pública era recebido pelo povo. Então, nessa caravana, em cada local, nós temos aí 500 pessoas. Os deputados falam, companheiros sindicalistas falam, e eu termino o negócio colocando a minha visão disso. Haddad, é simplesmente impressionante. O pessoal, quando vê uma perspectiva séria de mudança, moderada, mas efetiva, firme, se empolga ao delírio. Nós saímos com 500 militantes dispostos a trabalhar na campanha eleitoral. Então, é o que eu digo a você. Se conseguirmos abrir a comunicação, está resolvido o problema eleitoral. O pessoal se empolga. Eu chamo isso de laboratório, né? Fizemos 10 laboratórios. É impressionante o nível da adesão. Mas é uma bolha. Quando a gente faz o convite com esses partidos de oposição,
o pessoal que vai é um pessoal que já está inclinado, ou pelo menos que rejeita radicalmente a política liberal do Bolsonaro, do Guedes, né? Bolsonaro não tem política alguma. Então, nós precisamos abrir isso para a população, saindo da bolha. Muito bem. E você está otimista, Requião, em relação às suas perspectivas eleitorais aí? Você acha que vai ser possível derrotar o Ratinho Júnior, a quem você chama de rato? Eu acho que é impossível o Ratinho nos derrotar, porque ele não existe como governador. É um governo pífio, não tem nada, é só bobagem. Você lembra na campanha do Ratinho, que ele entrava na televisão e dizia: o meu governo, eu vou transformar milho em galinha, galinha em mandioca, mandioca em nuggets. Eu vou industrializar. Mas dizia essa besteira, essa bobagem total, e se elegeu. Se elegeu por quê? Porque foi a onda Bolsonaro. E no meio do processo eleitoral, ainda me prendem o Beto Richa. Uma prisão, olha, eu não sou partidário do Beto Richa, eu sou adversário do Beto Richa, né? Adversário ideológico. A minha visão do governo, do povo é diferente da dele. Mas o Ministério Público prendeu o Beto Richa de uma forma arbitrária e totalmente ilegal. Tirou o Beto Richa do processo eleitoral. Então, e daí houve aquela onda Bolsonaro. O Bolsonaro fez 74%. O Orio-Visto estava morando, se não me engano, na Alemanha. Ele era casado com uma alemã. E, de repente, é o mais votado do Paraná. Como? O Orio-Visto Fake. é o senador aí do Paraná. Eu não sei se ele é senador. Ele está no Senado, ele não faz nada. Aliás, os nossos senadores não fazem nada. Estar no Rigorosamente Senado nada. não é sinônimo de ser senador, né, Requião? Hã? Estar no Senado não é sinônimo de ser senador, né? É uma coisa ser senador e estar eleito senador. Ele se eleger, ele não era o Ariovisto não se elegia vereador em Curitiba e virou senador da República. Ele São fez essas uma escola distorções. aqui. Sabe como é que ele fez aquela escola dele, o objetivo, a universidade? Com apoio meu e da Positivo, Gleisi. positivo. Ajudamos muito. E é uma boa escola. Mas lá no Requião, Senado, meu Deus do céu, eu fico encabulado quando vejo essa gente se colocando. Ele não tem uma opinião sobre o que acontece no Brasil, nenhum dos três tem. eu queria que você falasse sobre um outro senador que é um adversário seu também, que é o Álvaro Dias, né? Que, na verdade, cavalgou aí essa Operação Lava Jato, está agora à frente desse partido Podemos, com o pessoal da Renata Abreu. E, enfim, agora outro dia surgiu uma informação de que ele teve campanha paga pelo doleiro Alberto Youssef, e ele falou que não era possível saber quem era o Youssef, o Moro disse que ninguém sabia quem era. Era possível não saber quem era o Youssef aí no Paraná? Quando eu assumi no primeiro mês de governo, meu presidente do Banestado teve em Foz do Iguaçu e me telefona de lá. Requião, você não imagina o que está acontecendo aqui. Eu descobri que o dono da barraca de cachorro-quente, que oferece os seus produtos na frente do Banco do Estado do Paraná, está mandando centenas de milhões de dólares para os Estados Unidos para tal CC5. O que eu faço? Eu disse: olha, Heitor, faz o que tem que fazer. Se vai na Polícia Federal, denuncia e denuncia imediatamente para o Ministério Público. O troço explodiu. A CC5 era conta de não residentes. Ela tinha um limite de remessa que nunca foi obedecido. Então, era para os milhões. E esse dinheiro ia para os Estados Unidos. A investigação se desenvolveu e, em determinado momento, o delegado Castilho, que inclusive mora em Curitiba hoje, nos Estados Unidos, foi naquela linha: siga o dinheiro. Porque ela saía do Brasil na mão do laranja. Mas lá nos Estados Unidos, os recursos eram transferidos para uma pessoa física ou jurídica. Esse dinheiro se ia para paraísos fiscais e voltava para o Brasil para comprar empresas públicas. Naquela época em que o Fernando Henrique privatizou 55 empresas. Lembra? Foram 55 empresas privatizadas pelo Fernando Henrique. Quando o Castilho começou a ver isso, o Tomás Bastos mandou parar a investigação. Não pode. Por quê? Porque o dinheiro ia, fundamentalmente, segundo consta, para o pessoal do PSDB. E eles diziam o seguinte: nós não podemos prender o PSDB porque acaba a governabilidade, nós não conseguimos governar mais no Congresso Nacional. E retiraram o Castilho de lá para ele não seguir o dinheiro. Então,
O Álvaro era financiado pelo Alberto Youssef, que era um doleiro envolvido naquilo. Eu não subestimo o Álvaro a ponto de achar que ele não sabia. Porque se eu dissesse a você, não, o Álvaro é inocente, eu estaria dizendo para você que o Álvaro é idiota. Idiota ele não é. Se não é idiota, ele tinha que saber. Requião, queria te agradecer muito, agradecer ao público da TVT, da TV 247, por essa entrevista. E é sempre um prazer dialogar com você. Espero que você tenha boa sorte aí nesse ano de 2022. Eu espero que a gente tenha, no futuro, um bom governo federal. Eu estou nessa luta aqui no Paraná. Mas se nós não tivermos um governo federal à altura das mudanças que nós desejamos, os governos estaduais praticamente desaparecem no que diz respeito às possibilidades de modificações da situação do povo, das empresas estatais e tudo mais. Estou torcendo e estou naquela linha. Nós temos que nos preparar para que as próximas eleições e o próximo governo não seja tudo aquilo que nós gostaríamos. Mas nós não podemos nos furtar nesse momento de dizer o que pensamos e fazer o esforço máximo que pudermos para que seja o melhor possível para o Brasil. Valeu, Atucha. Um abração e obrigado pelo espaço. Forte abraço.